Bom dia, amigos do canal Olímpia! Hoje estamos novamente com mais um querido visitante, Pra falar a verdade, eu estou até emocionado porque faz muito tempo que eu estou esperando essa visita, sentar nessa poltrona para poder ser entrevistado. Por quê? Porque o Carlos Odoni, ele é meu padrinho, ele é um cara que realmente me fez ter compromisso com a causa OVNI. Ele me convidou também para palestrar pelo Grupo Gaidu em Porto Alegre, o que me deixou exatamente muito feliz e muito honrado, né? E senti até o meu trabalho de pesquisador prestigiado, porque é um cara que está atuando nisso há muito tempo. Eu acho que até dispensa a apresentação, porque muita gente já conhece o trabalho do Odoni, né? Então é uma satisfação realmente imensa. E Odoni, o que eu quero perguntar para ti hoje, meu amigo, é o que te levou em primeiro lugar assim a trabalhar essa questão OVNI, a divulgar essa questão OVNI, como tu divulga, né? E quais são os empecilhos que tu encontrou no meio do caminho, cara, para isso? Os obstáculos mais complicados, assim, Odoni. Primeiramente, bom dia. Agradeço aqui pelo teu convite de poder participar, respondendo algumas perguntas sobre um dos assuntos que para mim que é extremamente fascinante, que é o fenômeno, todo o mistério, o enigma e a imprevisibilidade contida nesse fenômeno. Me despertou esse assunto por volta de, já faz mais ou menos uns 20 anos atrás. Foi quando eu comecei, embora eu sempre tive interesse naquilo que é revestido por um mistério, um enigma. Todos os assuntos que têm essa característica, onde se busca investigar o que está por trás daquele acontecimento, isso sempre me interessou. Tá? E o que realmente me chamou a atenção para eu começar a estudar o fenômeno UFO foi o caso Varginha, que aconteceu em janeiro de 1996. Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, exatamente. Bem, a partir daí eu comecei fiz a assinatura da revista UFO, e hoje, veja bem, hoje eu sou consultor especial da revista UFO. Olha aí, pessoal. Viu como as coisas acontecem. Muito bem. Então, isso evoluiu muito rapidamente na minha vida. Coincidentemente, em 97, eu comecei a dar aula no Colégio Militar, já lendo muito a respeito do fenômeno, me colocando ao par dos acontecimentos, da casuística ufológica no Brasil e no mundo. E o Colégio Militar, para mim, reforçou mais ainda a ideia que eu tinha e que buscava sobre uma maior compreensão do fenômeno. Por que eu digo isso? Porque no Colégio Militar, e para minha surpresa, eu nunca esqueço desse fato. Quando eu, já como professor do Colégio Militar, evitava de comentar o assunto. Até porque eu estou numa instituição militar. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Mas, numa das turmas que eu dava aula na época, eu cheguei na porta da sala, né, para receber a apresentação do líder da turma. Quando ele faz continência e tal, apresenta a turma. E me deparei no quadro com um desenho de uma nave, muito bem feito o desenho, uma nave, e da nave saía um foco de luz em cima de um carro, projetada num carro, como se fosse, evidentemente, já a ideia, me parecia essa, uma abdução. Muito bem. Eu recebi a apresentação, entrei na sala e fiquei olhando para o quadro. Um silêncio absoluto na sala. Isso mais ou menos 20 anos atrás. Isso. Tá. Porque quando o aluno apresenta a turma, o quadro tem que estar limpo. Limpo. Uhum. Ora, indo numa escola militar, exatamente o quadro não estava limpo e estava um desenho de um objeto voador não identificado, na realidade um disco voador, né, caracterizando bem um tema
que numa escola militar, numa instituição militar, teria que se ter um pouquinho de cuidado. Né? Para observar bem a questão, né? Nós estamos numa escola militar, onde a disciplina é extremamente rígida, é tudo, né? Então tu chega lá, tu encontra um desenho no quadro que não era para estar lá, e que desenho é esse que está no quadro, né, Doni? Ou seja... Eu fiquei olhando o desenho, assim, aquele silêncio, eles devem estar se... brincando. Não, eles deveriam estar pensando assim, e acho que nos ferramos. Agora o professor vai levar adiante isso, tal. Eu fiquei olhando... Vai terminar em prisão. Eu perguntei, quem é que fez o desenho no quadro, por favor? Ninguém se manifestou. Eu repeti a pergunta. Como ninguém se manifestou, eu digo, até porque eu me interesso muito pelo assunto. Quando eu falei isso, eu quebrei aquele Sim, o gelo, né? E não foi um nem dois, vários levantaram o braço. Fui eu, professor. É mesmo? Mas não, alguém deve ter feito o desenho. Muito bonito o desenho. E esse assunto é um assunto que realmente sempre me despertou a atenção. Gosto, sou pesquisador, já era naquela época. E a minha mesa ficou cercada por alunos que queriam saber sobre o assunto. Exatamente. Então, a aula de química ficou um pouquinho prejudicada. Porque mais da metade da aula foi tomada com a conversa a respeito do assunto, tal. E tu não te incomodou nem um pouquinho com isso, né? Tu adorou isso. Bom, a partir daquele momento, conversando com os alunos, eu decidi fazer dar uma palestra no auditório da escola, e já pensamos em criar um grupo ufológico dentro da escola. Um grupo ufológico dentro de uma instituição militar. Ali Nasceu o GEPO. Ah, tá. Na época era GEPO. Esse é o que mudou pro GAIDU, pro MGU, ou não tem nada a ver? Não, é um grupo à parte dentro do Colégio Militar. Tá. É grupo de estudos paracientíficos e ufológicos. Ah, bacana. Nós começamos, assim que eu dei a palestra, já marcamos as primeiras reuniões, e nas 3 ou 4 primeiras reuniões, nós tivemos a presença de um oficial superior, sempre acompanhando as reuniões, até porque ele queria realmente sentir qual era a abordagem que ia ser dada a respeito de um assunto tão polêmico, digamos assim, principalmente dentro de uma escola militar. Tu já chegou a pensar que talvez ele tivesse interessado no assunto e talvez estivesse lá com aquele pretexto de estou fiscalizando, mas na verdade ele queria saber o que estava acontecendo? Com certeza, foi o que eu imaginei. Olha só. Nessas primeiras reuniões, fomos só nas primeiras, depois não mais. Tá? Porque ele viu que realmente o assunto era tratado de uma forma séria e responsável. É o que a gente tenta fazer aqui, pessoal. Exatamente. E não tardou muito tempo, um desses oficiais chegou para mim e disse: Doni, quero te cumprimentar pelo tratamento que tu está dando, até porque eu acho um assunto também me interessa muito. Eu já tive um avistamento. Mas eu te peço o seguinte: não comenta com ninguém. Lógico. Uhum. Aí falou para mim, tal, eu digo: não, eu vou respeitar a sua solicitação, ótimo que tenha colocado. Se quiser participar da nossa reunião, não vou participar. Não, eu gosto muito do assunto, mas eu prefiro não participar. Eles não querem se comprometer, né? Lógico. Bom, a partir daí aconteceu, o grupo só não teve continuidade depois que eu me aposentei do Colégio Militar, porque não havia outro professor interessado no assunto que tivesse tempo para poder levar adiante o grupo. Né? Perfeito. Mas o grupo se estendeu ao longo de 16 anos, onde nós fazíamos reuniões com debates dos assuntos, vários assuntos ufológicos, e foi aí que começou a idealização e a criação da Semana Ufológica, que foi realizada no Colégio Militar. As primeiras semanas ufológicas aconteceram no Colégio Militar. Como se chama esse Colégio Militar de Porto Alegre? Colégio Militar de Porto Alegre, CMTA. É onde tem um hospital ou não tem nada a ver? Tem um hospital militar em Porto Alegre, né? Sim.
Não, mas não... Tá. É só por curiosidade porque eu conheci... Preparatória para a Academia de Arroz das Lendas. Perfeito. Opa! Muito bem. A Semana Ufológica, então, foi o grande evento que nós começamos. Bom, antes disso, evidentemente, nós criamos um grupo em Porto Alegre. Essa Semana Ufológica tu fazia uma vez por ano. Era uma semana, uma vez por ano, era isso? Era exatamente, uma vez por ano. Uma vez por ano, tu tirava uma semana para fazer... Uma semana inteirinha. Carregada de evento desse tipo, nós não temos, talvez no mundo inteiro. Ou seja, de segunda a domingo, nós realizamos várias atividades, culminando com o final de semana, onde nós trazíamos palestrantes do centro do país. Pessoal, São Paulo... Vamos entendendo o pioneirismo disso tudo, então. O Odoni é o primeiro cara que pelo menos você tem conhecimento, talvez na face da Terra, que começa estudo ufológico dentro de uma escola militar, isso é uma coisa, né? E outra coisa, olha, ele faz parte da revista UFO, gente. E a revista UFO, a gente sabe do Demar Gevaer, do Marco Antônio Petit lá. Hoje é considerada a maior revista do tema ufologia no mundo inteiro. Com o site mais completo em termos de informações do planeta. Então, pessoal, questão ufológica, querem saber, querem ter conhecimento? Acessem MGU, Gaidu, a revista UFO. Né? O Gaidu, onde nós fazemos toda a divulgação dos eventos que são realizados em Porto Alegre e também fora de Porto Alegre, com o famoso Egeus, que é o evento que nós realizamos de 3 em 3 meses, principalmente no interior do estado. O EGEUS é o encontro de grupos de estudos ufológicos do Sul. Aí. EGEUS. Bom, tu tinha me perguntado sobre os desafios que eu encontrei. Exato, cara. A semana ufológica foi um grande desafio. Agora, no próprio Colégio Militar, antes de nós fundarmos o GPE na época, antes de fundar o Gaidu, nós fundamos o GPE, que era o Grupo de Estudos e Pesquisas Espaciais e Ambientais. Nós evitamos de colocar o nome ufologia. Porque ainda tinha uma resistência à palavra, né? E a nossa ideia primeira era unir a questão espacial, ou seja, os mistérios do nosso espaço sideral, com a ecologia no planeta. Interessantíssimo. Porque tem muito a ver. Claro. A relação é muito direta, já que nós, seres terrestres, eu vou deixar o humano um pouquinho de lado. Sim. Seres terrestres, um espírito muito belicista, quer dizer, levando o planeta ao alto risco de destruição, enquanto que nós teríamos que zelar pelo planeta. Então a ideia era se colocar, discutir no grupo também a questão ufológica, para que a gente pudesse criar um atalho de conexão com seres, civilizações mais evoluídas, tá? Isso na época era muito forte com as nossas vigílias, e fazer com que tivéssemos um contato, até porque o nosso interesse era, inclusive, de formar uma grande comunidade ecológica, e nesta comunidade também temos um centro de ufologia, um observatório, essa toda era um grande projeto que nós tínhamos. Só que isso não vingou. Por quê? Porque o grupo, muitos tinham única e exclusivamente interesse na parte ecológica e outros na parte ufológica. Então houve uma cisão do grupo. E nós tínhamos o interesse de manter também a questão ecológica. Porém, ficamos com a ufologia, o outro grupo praticamente não levou adiante a ideia, e nós viemos a fundar o Gaidu, que é o grupo Aldebaran de investigações e debates ufológicos. Aldebaran é o nome de uma constelação, grande né? Estrela. Uma grande estrela. É uma grande estrela. A chamada Estrela Vermelha. Ok. Aldebaran. Que tem toda uma história mística, evidentemente. Tá? Mas não seria escolhido por nada, né? O nome foi sugerido por um dos colegas do grupo,
que hoje não está mais no grupo, mas eu espero que ele volte para o grupo, em função de questões particulares, ele teve que se ausentar por um período. Bom, Perfeito. O Gaidu prosperou, e aí nós, a partir da fundação do Gaidu, nós criamos a Semana Ufológica. Os desafios eram muito grandes, porque nós tínhamos, e eu continuava com um grupo no Colégio Militar, um outro grupo, e o maior desafio que eu tinha no grupo do Colégio Militar não eram os alunos, até porque foi desejo deles, né? Manifestado. Não eram os militares, não eram os professores, embora sempre no início havia um certo descomprometimento, evidentemente, embora convidados, professores e militares, mas uma espécie assim de um descrédito que a coisa evoluísse. Tá? Mas nós mantivemos a posição e tivemos o grande desafio de enfrentar os pais de alunos. Que achavam que nós estávamos desviando a atenção dos alunos com o estudo preparatório, tanto para o vestibular como para a Academia de Agulhas Negras. Sim. E eu recebi informação por parte da direção da escola, né, por parte dos seus representantes, principalmente a seção pedagógica, de que eles não pediram que eu fechasse um grupo, pelo contrário, me deram todo o apoio, mas que eu desse, e eu sempre dei liberdade aos alunos, os alunos mais interessados de participarem. E continuou, lógico, reduziu o número de alunos, mas nós continuamos. Esse foi um desafio que eu tive, mas eu levei adiante. Perfeito. Tá? Outros desafios, o grande desafio que eu diria foi a criação do Movimento Gaúcho de Ufologia. O MGU. O MGU. Foi criado quase que junto com a fundação do Gaidu. Na realidade, o MGU foi 3 dias antes do Gaidu. Nossa! Porque nós tínhamos terminado o GPE, fechado o GPE. Sim. E estávamos pensando ainda na fundação de um novo grupo, quando nós tivemos a reunião em Santa Cruz do Sul, onde tem o grupo mais antigo de ufologia, e lá em Santa Cruz do Sul é que nós fundamos o Movimento Gaúcho de Ufologia. Opa. E ali nós fomos incentivados a formar um novo grupo em Porto Alegre, a capital do estado, tinha que ter um grupo ufológico. Então nós fundamos, a partir de 2 ou 3 dias depois, fundamos o Gaidu. E a partir daí o MGU cresceu muito. Tá? E nós começamos, e eu já tive conversando com o Luciano sobre isso, de fazer uma prospecção de grupos ufológicos por todo o interior do estado. Então nasceu o projeto de zoneamento. E esse projeto de zoneamento, nós de lá para cá a gente vem buscando, né, contato com representantes de cidades do interior, ufólogos independentes ou grupos ufológicos. Conhecemos vários grupos ufológicos, alguns ainda existem, outros foram formados a partir da fundação do movimento, que incentiva muito a formação de grupos, e o intercâmbio, isso é fundamental, o intercâmbio entre grupos ufológicos e ufólogos independentes. Por isso, da criação do antigo EDU, que era Encontro de Debates Ufológicos, que ao longo do tempo se transformou em EGEUS, que hoje é realizado em 3 meses, principalmente nas cidades do interior, embora nós já realizamos 2 EGEUS, 2 ou 3 em Porto Alegre. Mas a ideia é disseminar, divulgar a ufologia em todo o território gaúcho. Com certeza ele é pioneiro no território nacional. E muitos estados, e eu coloquei nas minhas palestras em congressos brasileiros, a ideia, o projeto do MGU, e muitos colegas nossos, amigos, ufólogos de outros estados, demonstraram interesse e gostariam que eu participasse, talvez, de uma reunião inicial, introdutória,
sobre a formação de movimentos em outros estados da federação. Seria muito interessante, já me coloquei à disposição, e eu diria que São Paulo e Minas Gerais estão muito interessados em que isso aconteça. E nós vamos levar adiante. Até porque nós teremos, a partir daí, a criação de vários movimentos, não necessariamente não com o nome movimento, depois eu vou falar um pouquinho sobre o porquê do movimento, mas alguma instituição que agregasse grupos ufológicos de todo o estado, né, desses mais interessados no território nacional. Depois eu vou fazer um cortezinho na edição, porque ele deu um barulhinho ali, eu fiquei com medo que ele tivesse parado alguma coisa, mas tá tudo certo. Então, pessoal, vocês começam a entender agora o porquê da felicidade minha de ter esse cidadão sentado na poltrona do nosso canal. Por causa que realmente, assim, ó, falar, né, nos bancos das praças, nos bares e tal, sobre o assunto, debater, né, numa conversa informal enquanto toma uma cerveja é uma coisa. Agora, estudar com a seriedade, eu diria de uma certa forma até profissional, né? O Odoni é um profissional dos estudos ufológicos, porque a maneira com que ele conduz isso tudo, a organização, gente, eu fico feliz que acho que o primeiro EGU realizado da região das Hortênsias foi aqui nesse estúdio. Né, Odoni? Alguns meses atrás, foi no ano passado ainda. Ano passado. Mas enfim. Então, gente, vocês começam a entender agora a seriedade, né? Porque o assunto realmente é muito sério. E o mais legal de tudo isso é tu pensar assim, ó, que ninguém ganha nada financeiramente. Isso não é uma profissão onde, ou seja, se conduz de forma responsável, séria, profissional, mas não se adquire um pagamento. Então eu acho que isso tem que ter tem que ter uma observação em cima desse fato, porque qual é que é o interesse de tudo? Eu acho que isso se deve a uma grande parte de altruísmo dessas pessoas que se envolvem com isso, por causa que se expõem, de certa forma, ao ridículo. Por quê? Porque as pessoas que não sabem nada sobre o assunto, é assim que eles tratam, eles ridicularizam. Mas a quem estuda já esse assunto ufológico, já há algum tempo isso já não afeta mais, porque a gente descobre um monte de coisa, a gente vê a veracidade e a seriedade, e a gente vê que quem está tratando com descaso, com desprezo, isso aí é simplesmente porque não sabe da realidade. Então, para que essas pessoas não mordam a língua, que não é o nosso objetivo, ofender, né? O que a gente quer? A gente quer que as pessoas saibam de uma realidade que está acontecendo. Então, por isso a importância de grupos como o Gaidu, o MGU, o trabalho do Odoni, o trabalho do Gevaer. Não é à toa que o Odoni trabalha em conjunto com o Gevaer, com a revista UFO. Então o negócio é sério, é importante. O Odoni disse que ia falar um pouquinho agora sobre a questão do movimento. Então, por favor, Odoni. Nós sentimos já há algum tempo a necessidade de tirar o Rio Grande do Sul de uma situação extremamente letárgica, uma situação de apatia. Apatia, e um pouco ausente, em termos ufológicos, no cenário nacional. Isso ocorreu em função de que nós tivemos aqui grandes ufólogos, grandes, Dr. Ernesto Bono, em Porto Alegre, né? Um dos grandes ufólogos. Né? Nós tivemos o ufólogo português, nascido na Ilha dos Açores, aqui, José Soares, que também, os dois, o José Soares falecido, e o Ernesto Bono ainda vive, embora já esteja um pouco afastado da ufologia, em função da própria idade. Nós sentimos, e outros ufólogos também, mas ocorreu um hiato, porque nós não tivemos, em termos de ufologia aqui no estado, neste período, nesses últimos, digamos, 15 a 20 anos. Então, a partir daí, nosso interesse era de realmente movimentar, agitar com a ufologia do Rio Grande do Sul. E por isso, a criação de um movimento. Por isso o nome Movimento Gaúcho de Ufologia.
para que nós pudéssemos realmente revitalizar a ufologia tão importante, a ufologia no cenário nacional, a ufologia do Rio Grande do Sul. Ou seja, o estudo e a pesquisa séria que era realizada aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ela foi revitalizada. Hoje ela é muito considerada, o MGU é sempre elogiado quando nós colocamos o projeto em si do movimento, sempre é feito vários elogios para essa iniciativa que nós tivemos de criar o movimento. Então o movimento cresce, nós temos vários grupos ufológicos no estado e estamos cumprindo com aquele objetivo, que era de dar uma injeção na ufologia gaúcha, tá? E possibilitar esse intercâmbio de grupos, essa divulgação cada vez maior da ufologia no estado. Esse foi o grande objetivo e estamos cumprindo o objetivo, com certeza. E esses grupos, pessoal, são muito importantes, são muito importantes esses grupos, né? Eu sou coordenador da UFOCAN, que é o grupo de Canela aqui também, e eu percebi, né, no desenrolar desse ano que passou aqui agora, trabalhando com o grupo, que muita gente que acredita nesse assunto, ou já teve avistamento, né, não só de nave, como de alguns fenômenos também, e que eles não se sentem à vontade de falar com ninguém, digamos, do mundo natural ali fora, né? E aí quando eles se encontram com um pessoal que acredita em ufologia, daí eles começam a pipocar as histórias das pessoas. E aí tu começa a ver que acontecem coisas com as pessoas, os fenômenos não escolhem sexo, idade, condição social, lugar, né? Acontece com várias pessoas de várias idades, e aí muitos desses que são abduzidos, ou que têm contato, ou que têm avistamento, tem uma certa restrição de falar isso. Então esses grupos são muito importantes porque as pessoas se sentem fortalecidas a dar os seus depoimentos, né? E outra coisa é que elas passam a não se sentir mais sozinhas. E conforme esses grupos começam a tomar força, né? E começam a promover esses eventos onde mais pessoas vêm de fora, algumas dessas pessoas que viam isso com um certo descrédito começam a perceber que pessoas muito sérias estão envolvidas nesse tipo de assunto, e os palestrantes geralmente trazem dados, trazem fatos. Então até antigamente a gente ficava tinha que confiar na palavra de um ser, não sei o que, né? de um cidadão que tinha tido um avistamento ou alguma coisa. E hoje em dia não, hoje em dia com a possibilidade, a tecnologia avançou de tal forma que tu tem uma câmera no teu celular, tu consegue bater foto, começa a fotografar. Então as pessoas estão mais preparadas para registrar eventos que acontecem. Claro que essa evolução tecnológica também permite muita gente fazer muito fake, mas qual é que é a matemática mais interessante que deve ser observada nessa coisa toda? Que o próprio Gevaero já ouviu ele dizer, disse, gente, assim, ó, 90% às vezes do que aparece, né, a gente explica, né? Tu vai botar um foco numa foto que apareceu de longe lá e tal, o pessoal diz que é um OVNI, aí tu vê que nem diz o Geva, tu vê um biquinho, tu vê uma asinha, né? Aí era um passarinho, aí outro negócio era um reflexo. Então 90% é explicável. Né? Aí eu te pergunto, o que fazer com esses 10% que não são explicáveis, que seja 5%, né, que não são explicados? E algumas fotos dessas, assim, tiradas à luz do dia, né, com um objeto absolutamente nítido, tu vê que é um disco voador, né, clássico, prateado, e daí é feita todas as análises, inclusive o próprio grupo do Odoni aqui, eles têm esse pessoal especializado em detectar fraudes, né? Então tu tem essa pequena porcentagem de avistamentos que são verdadeiros, são reais. Nós temos diversos artistas. O Sérgio Reis é um cara que ele diz, vocês estão olhando para um senhor, não sei, 80 anos, 70 anos, não sei quanto tem o Sérgio Reis lá, e ele diz, eu vi um disco voador na fazenda de um amigo meu, esse meu amigo filmou esse disco voador, era de tarde, era um dia bonito de sol, a gente conseguiu ver a cor, a forma, a gente viu ele nitidamente, e isso foi filmado nas antigas, Super 8, né? E daí, inclusive, esse amigo do Sérgio Reis morreu, e o Sérgio Reis perguntou pro filho deste cara se ele conseguia, por causa que isso tem um valor, né, de registro, assim, impressionante, né, gente? E o cara disse que o pai dele tinha tantos filmes que ia ser impossível encontrar a fita no meio de tanta coisa perdida, então isso acabou se perdendo.
Mas eu acho que o Sérgio Reis não é um cara que, eu vi isso no programa do Ratinho, ele não ia lá pra mentir. Então Fábio Júnior teve avistamento, Chico Anísio teve avistamento, Gilberto Gil teve avistamento, a Elba Ramalho afirma que tem contato com os seres. O Fábio Júnior, ele chegou a falar tanto quando ele teve esse avistamento, ele disse que a nave desceu em cima do carro dele de tal forma que ele chegou a sentir uma pressão no carro. O Fábio conta isso. E ele começou a lardear pra cá e pra lá, e diz o Ratinho que deram um jeito de dar um cala-boca no Fábio Júnior. Você é um cara, tu para de falar sobre isso, coisa e tal, ou seja, a velha questão do acobertamento. Então, pessoal, assim, ó, da minha parte, eu acho que está bem satisfatório. Eu quero ver se o Odoni tem mais alguma coisa, Odoni, que seria importante de colocar para nós fechar essa entrevista com uma chave de ouro. É importante que se coloque a questão dos grupos ufológicos, a formação de grupos ufológicos. E eu quero fazer um elogio ao FOCAM, que hoje eu considero um dos grupos mais importantes agregados ao MGU pela dedicação, pela abnegação para com o trabalho da ufologia. As reuniões me parece que são realizadas periodicamente, continuam sendo realizadas, e incentivando os próprios membros integrantes do grupo a continuarem. Eu não sei qual é o número hoje de integrantes do grupo da UFOCAM. Cara, nós temos uma média assim de 10, 12 participantes, assim, às vezes mais, às vezes menos, né? Mas tem... Mas está ótimo, muito bem. Isso é fundamental. Os grupos passam a ser também multiplicadores e divulgadores. Tá? Por isso que é importante que se faça, e é o que a gente procura fazer, palestras ou eventos que reúnam, abertos ao público de toda a região, né, circunvizinha das cidades que são anfitriãs daquele evento. Eu acho que isto é fundamental para que a gente atinja mais ainda os nossos objetivos. A ufologia hoje ela é muito mais respeitada do que em tempos atrás. Inclusive a divulgação hoje da própria mídia, embora não exatamente como nós gostaríamos, né? Uma parceria realmente mais forte, uma parceria que nos levássemos, que nos ajudássemos a todo esse movimento mundial da ufologia a divulgar com seriedade e responsabilidade, né? Então, nós estamos cada vez mais buscando a credibilidade, principalmente a credibilidade de todos, inclusive daqueles mais incrédulos, que com certeza já refletem muito a respeito disso, até porque a própria astronomia e a astrofísica avançam com passos largos para, digamos assim, ter uma ideia bem mais ampla dessa imensidão cósmica. Com certeza, nós não podemos ter a presunção de sermos os únicos presentes em toda essa imensidão. E se existem inteligências fora do planeta, essas inteligências estão em vários níveis, em níveis muito mais adiantados e avançados do que a raça terrestre. Consequentemente, se um dia nós pensamos em explorar outros planetas, estes seres já estão explorando e nos visitam, certamente, há muito tempo. Há muito tempo. Quiçá, desde a origem desse planeta. E são os criadores da nossa raça. Tá? Nós somos, provavelmente, co-criados por uma raça inteligente, e se diz que aproximadamente 22 raças participaram em alterações do nosso DNA até nós chegarmos a esta condição hoje de Homo sapiens sapiens. Né? Eu não diria que o projeto deu errado. Eu acho que nós temos grandes cabeças pensantes aqui que levam o nosso avanço tecnológico com todo o respeito e consideração, principalmente com o objetivo de levar
à humanidade um maior conforto, embora a gente saiba que alguns, inclusive cientistas, atuam mais por interesse de grupos chamados os grupos grandes grupos detentores do poder do planeta. Isso acontece, com certeza. Mas eu acredito que somos uma raça que, de certa forma, deu um resultado muito positivo. Aqui muitas pessoas estão evoluindo e vão evoluir mais ainda na medida em que nós conseguirmos, e estamos buscando muito isso, o desacobertamento. Quando as cortinas se abrirem e nós tomarmos conhecimento da verdade, certamente nós teremos uma raça muito mais interessada nas realidades desconhecidas e nos preparar para as realidades desconhecidas. Isso será um passo muito importante no processo evolutivo da própria humanidade. Eu gostaria de agradecer a essa oportunidade, a entrevista que estou fazendo com o Luciano aqui, e dar os parabéns por todo esse projeto de divulgação da UFOCAM. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Mais um programa do canal Academia Olímpia fica aqui. E hoje, com certeza, no meu ponto de vista, nesses 6 meses de Academia Olímpia, é o dia mais importante da Academia Olímpia. E vocês não sabem o quanto foi esperado para ter esse cidadão aqui nessa poltrona. Que outros do mesmo peso venham e que a gente possa estar levando essas maravilhas de informações a todos vocês. Muito obrigado.